Olá pessoal, tudo bem? Bom, nós vamos iniciar então aqui a nossa aula, né? Participando dessa atividade é, excepcional em tempos de coronavírus, uma atividade à distância. Mas no primeiro momento a proposta dessa aula é que a gente assista a um filme chamado Diários de Motocicleta. Foi uma coprodução envolvendo vários países, né? E distribuído pela Buena Vista International e baseado em um livro que foi baseado em fatos reais. Para quem não sabe, um dos personagens centrais dessa história trata-se de Ernesto Guevara de la Sierra, que todo mundo conhece como Che Guevara, grande revolucionário, que foi um dos principais líderes ao lado de Fidel Castro da Revolução Cubana. Mas não vamos falar de Revolução Cubana aqui, não vamos falar sobre conceitos ideológicos com relação ao comunismo, a tudo que envolve isso. Mas nós vamos trazer um outro aspecto aqui que envolve não só a geografia, que é o cerne da questão, mas também um pouco da história da nossa América, América do Sul, e envolvendo isso com o turismo. Então, o objetivo é despertar em todos vocês a conscientização para as diferenças culturais que nós temos na América do Sul, assim como as diferenças também em termos de níveis sociais, né? Os graves desajustes sociais que a gente encontra na América do Sul. Bom, e então vamos ao filme. Depois que a gente ver o filme, nós vamos fazer uma análise, né, sobre tudo que foi visto. O filme é um grande atrativo, né, uma grande história, né, e que a gente vai assistir agora. Bom, depois que a gente assiste esse filme, a gente vem com uma outra visão sobre tudo. Eu tenho certeza que esses dois jovens que participaram desse filme também tiveram isso, despertaram neles essa coisa, porque inicialmente vocês puderam observar que era uma aventura, eles foram para uma aventura, inclusive eu trouxe até um mapinha aqui para a gente entender o que é essa aventura. Tem muitos amigos meus que gostam muito de turismo, assim como a gente que é estudante de turismo, está concluindo o nosso curso de turismo, de licenciatura, e que se despertaram para as maiores aventuras também em termos de turismo, e na América do Sul não seria diferente. Bom, o que eu quero dizer com isso? Você já ouviu falar em motorhome, essas aventuras que as pessoas querem fazer? Tem gente que faz até de bicicleta. E nesse caso, dois jovens se reuniram em 1952, olha quanto tempo, 68 anos, para realizar essa aventura de conhecer uma parte do continente sul-americano de motocicleta. É uma loucura, uma motocicleta em 1952. Você imagina aquela lambretinha funcionando a todo vapor para você visitar, cortar vários países, todas as dificuldades. Se hoje a gente reclama das vias, né, que nós temos aqui, depois das revoluções tecnológicas, com asfalto e tudo mais, imagina há 68 anos atrás. Então, era uma dificuldade muito maior. Então, vocês puderam ver que em determinado momento, após 8 meses de viagem, eles simplesmente perderam a moto. E aí começaram a seguir a viagem, seja de caminhada, seja de carona, né, naquele dedinho, enfim. E aí, o grande contexto dessa história que a gente tem a falar é sobre essa jornada deles, né? E são dois jovens argentinos, né? O que eu esqueci de falar, que logicamente não pode esquecer. E essa aventura, ela começa, se vocês podem acompanhar aqui no mapa, na capital argentina, Buenos Aires, né? E aí, ela sai de Buenos Aires, aqui ó, Buenos Aires bem aqui, e vai para Miramar. Vai para Miramar e depois desce para Piedra del Águila, que é uma outra cidade argentina. Estamos ainda na Argentina, viu? E vamos para San Martín de Landes, ok? Aí já nas Cordilheiras dos Andes,
Ali aí você já capta a questão de relevo, né, que é uma questão de geografia que a gente está falando, e sempre se fala da Cordilheira dos Andes, a famosa Cordilheira dos Andes, e já começa a saber que tem fronteira de Argentina e Chile. Então está se aproximando. E Lago Frias, que é a última aventura aqui na Argentina. E aí você passa para o Chile. E é legal que o filme ele vai desenhando e você começa a aprender a utilizar o mapa, né? Nesse sentido. Hoje ainda muito melhor porque nós temos os outros recursos, temos aí o Google Maps, que calcula a rota para a gente e tudo mais. Antigamente não tinha isso, certamente 68 anos atrás muito menos, né? Eles tinham mapas extremamente rudimentares e era mais no instinto mesmo essas viagens. Fora que não tinham tantas vias como você tem hoje, né? E aí no Chile, eles começam em Temuco, né? No Chile, e aí vão subindo. Chega a cidade chamada Los Angeles, né? Que fica no Chile. Valparaíso, que é uma cidade muito conhecida também. E finalizam a viagem no deserto do Atacama, bem lá, quase na fronteira com o Peru. E aí, chegando no Peru, a primeira cidade é Cusco, né? Que tem as proximidades lá com o que a gente conhece, né? Machu Picchu, que é uma das grandes sensações, que aí tem história, a história da América Latina basicamente, a estrutura da América Latina é contada nessa cidade perdida, né? Muita gente tem vontade de visitar, muita gente já visitou também, a cidade perdida, enfim, Machu Picchu, você tem lá as ruínas e são muito visitadas, e é essa região de Cusco. Depois de Cusco, eles foram para Lima, né? Uma outra cidade chamada Pucallpa, e finalmente em San Pablo, a última cidade no Peru, chamada San Pablo. E aí depois eles vão para a Colômbia. Aí na Colômbia eles vão para uma cidade fronteiriça chamada Letícia, que é na região amazônica, e também uma série de dificuldades ali. Eles puderam também presenciar as dificuldades, né? Enfim, tudo que envolvia aquela região amazônica, ali fronteira com o Brasil, né? A cidade de Letícia. E finalizaram a viagem em Caracas, na Venezuela, né? Que é bem aqui em cima do mapa. Então você vê que eles começaram lá de baixo na Argentina e vieram até aqui. Então, quando chega aqui, existe aquela divisão, né? O amigo, né? O Alberto Granado, que é um bioquímico, né? Ele volta para o que eles tinham se programado, que era voltar para Buenos Aires. Só que Ernesto se despertou para uma luta que ele entendia ser muito maior do que ele, e seguiu, né, para a América Central. E aí já é uma outra história que ela não faz parte, evidentemente, desse filme, que é o Diário de Motocicleta. O filme encerra ali, e aí a gente conhece a história dos livros também. Muita gente estudou no 9º ano a história da Revolução Cubana, onde Ernesto Guevara de la Sierra, um médico argentino, se transforma no revolucionário Che Guevara, que conseguiu ao lado, como eu disse anteriormente, ao lado de Fidel Castro, a Revolução Cubana, né, que destituiu a ditadura que era presente naquele país. E até hoje existe esse regime, né, o regime castrista, né, que é comandado hoje ainda, e aí não cabe aqui fazer juízos de valor sobre as questões ideológicas, como eu já disse antes, é só mesmo a questão do contexto histórico para a gente colocar aqui. E lembrando que Ernesto não continuou, né, só por uma curiosidade para vocês também, Ernesto Guevara ele não continuou em Cuba, ao contrário de Fidel, que permaneceu lá até os últimos dias de sua vida, mas Ernesto voltou o grande objetivo dele era fazer essa revolução, a revolução socialista em outros países da América do Sul, mas ele acabou morrendo, sendo assassinado, enfim. Mas a gente voltando, então é isso, um mapinha, aí a gente entra na história, na questão da geografia, todo mundo conseguiu contextualizar, né, com relação à parte geográfica, e aí um grande pano de fundo que a gente encontra em todo esse material,
que a gente pôde assistir agora com o filme, né, Diários de Motocicleta, que é justamente dentro da questão do turismo, que aí mais especificamente é o que a gente aborda, e eu sempre vejo, eu acho que não é quase sempre, é sempre, você tem essa relação do turismo com o ensino da geografia e com o ensino de história. Então, para você que está estudando história, você quer estudar um dia, quer estudar sobre turismo, se você fala, eu não gosto de geografia, não gosto de história, então não é para você. O turismo não é só tirar fotinho, tirar selfie, o turismo é muito mais do que isso. O turismo é entender as diferentes realidades socioeconômicas, culturais dos países, dos lugares que você visita, é compreender aquilo que está sendo oferecido para você. Por quê? Qual a origem daquilo tudo? Qual a origem dos símbolos, as paisagens, a formação das paisagens, do relevo, enfim, a influência do clima, a vegetação, enfim, tudo conspira para que as populações tenham migrado para determinados locais. A gente falar também de colonização, e esse filme é importante nessa abordagem, porque você tem a questão da colonização também muito intrínseca, principalmente nas diferenças sociais que são encontradas, que são evidenciadas no filme, não dá para deixar de falar nisso, e que o que tomou conta desse pedaço do planeta Terra aqui foi basicamente colonização, né? Nós temos aí a colonização espanhola, colonização portuguesa, inglesa também, enfim, a colonização, a expansão europeia que tomou conta do nosso continente, sempre subjugando o nosso continente. Então isso está evidenciado nas diferenças sociais, que não dá para deixar de abordar. Bom, a gente faz esse preâmbulo aqui para que a gente comece, então, a partir dessa construção, de falar um pouco sobre o filme e repassar aos demais alunos, né, numa dinâmica de discussão, o que eles tiveram como percepção desse filme, o que eles conseguiram. Tiveram essa mesma percepção, enfim. Mas é importante a gente destacar todas essas diferenças. Não é só a diferença social, a riqueza da América do Sul, nos detalhes da América do Sul, muito importante, estão evidenciados aqui nesse filme, que é, como eu disse, a paisagem, o relevo, o clima, a vegetação, enfim. E fala de história também, porque foi um contexto histórico, foi um acontecimento de 68 anos atrás, uma simples viagem de dois jovens argentinos e coisas que acontecem rotineiramente. Muitas pessoas se aventuram, às vezes não fazem uma aventura tão grande quanto eles fizeram, mas quanta gente não se aventura por aí, no mundo afora? Só que essa aventura que eles tiveram, né, nesse período de tempo, ela ajudou a escrever a história. E como que ela ajudou a escrever a história? A partir do momento que Ernesto Guevara, que é um personagem central desse filme, ele desperta para tudo que ele encontrou durante todo esse trajeto da América do Sul, o fez refletir sobre a vida que ele tinha na Buenos Aires, como estudante de medicina, e o acesso que ele tinha às coisas e que as pessoas ali daquele continente não tinham. Então, de sua consciência, aquilo foi uma jornada transformadora na vida dele. Então, ele passou de ser um estudante jovem, classe média, argentino, de Buenos Aires, para se tornar um revolucionário. Quando ele terminou esse trajeto, ele se transformou num revolucionário. E é a deixa do filme. O filme para por aí, é a deixa para falar, é como se fosse a pré-história, né, desse revolucionário. Então, mais ou menos isso. A gente entende um pouco da história, né, dos primórdios dessa revolução. E é isso, pessoal. Então, e a partir desse momento, eu quero compartilhar, né, ideias, opiniões de todos os alunos para a gente possa avaliar individualmente, isso é uma avaliação individual de cada um que estará assistindo essa aula, que assistiu o filme e que participa dessa aula, para debater, né, dando a sua opinião, acrescentando sobre o que eu falei sobre o filme Diários de Motocicleta. Muito obrigado e boa noite.